Meus caros amigos, as pessoas perguntam o que é um conclave, ou seja, a eleição do Papa. Como é que é isso? Bem, a palavra conclave quer dizer o seguinte: conchave, é uma expressão em latim. De onde vem isso? Isso vem lá da Idade Média, porque a partir do século XI, século XII, um Papa definiu que a eleição do Papa seria feita pelos cardeais. Antes disso, mais gente votava. O povo participava, os bispos participavam, o clero de Roma participava, os imperadores metiam a sua ingerência no meio da eleição do Papa, também as famílias importantes de Roma interferiam na eleição do Papa, era uma coisa muito difícil. Mas a partir do Papa Gregório VII, mais ou menos aí por volta do ano 1000, depois 1100, 1200, ficou definido que a eleição do Papa seria pelos cardeais e eles ficariam trancados à chave, numa sala, num quarto, e só sairiam dali quando o Papa fosse eleito. E a coisa era feia. Se demorasse 2 dias para eleger o Papa, tirava a comida dos cardeais e eles só tinham pão e água. Se demorasse mais um pouco, que eles não elegessem o Papa, destelhava a sala e eles dormiam ao relento. Tudo isso para quê? Para que rapidamente eles elegessem o Papa. Porque houve casos na história da igreja de demorar 6 meses, 1 ano para eleger um Papa. Bom, isso é um absurdo. A igreja fica sem comando. Mas ficou esse termo conclave. Então hoje, como é que é a eleição do Papa? Os cardeais, que têm menos de 80 anos de idade, nesta eleição do próximo Papa, que vai substituir Bento XVI, são 115 cardeais que vão votar. Então eles ficam fechados no Vaticano, numa casa chamada Santa Marta, e eles vão para a Capela Sistina para votar 2 vezes por dia. Se numa das eleições algum dos cardeais tem 2/3 dos votos, então está eleito o Papa. Enquanto alguém não chega em 2/3 dos votos, não tem ninguém eleito. Quando um cardeal é eleito, ele atinge 2/3 dos votos, então o cardeal que comanda, que é responsável pelo conclave, ele pergunta a esse cardeal: você aceita ser Papa? Se ele diz que sim, então pergunta: qual é o nome que você quer ter como Papa? Aí escolhe Pio, João, etc. Nenhum deles escolhe Pedro, não existe o Pedro II, porque no fundo, cada Papa ele representa o próprio São Pedro, por isso que não existe o Pedro II. Existe o João XXIII, existe o Pio XII, existe o Bento XVI, etc. O Papa escolhe conforme uma figura, um nome que ele acha importante para o momento que ele acha que vai dirigir a igreja, ok? Bom, se passarem mais de 20 e poucas eleições, se não me engano 24, e nenhum cardeal foi eleito, então aí a votação passa a ser apenas com 50% dos votos mais um. Aí não precisa mais ser de 2/3 para facilitar a eleição. Isso não tem acontecido nas últimas eleições. Nas últimas eleições, rapidamente um cardeal tem atingido 2/3 de voto. O Bento XVI foi eleito na 2ª votação. Então foi uma coisa muito rápida. É importante que a gente reze para que aquele nome que está no coração de Jesus, aquele nome que o Espírito Santo tem, os cardeais rapidamente cheguem a este nome, pela inspiração do Espírito Santo, pelo consenso, para que rapidamente nós possamos dizer habemus papam. Habemus papam, que quer dizer temos Papa na igreja.